pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um faça você mesmo bem legal, bem útil para quem, assim como eu, gosta muito de fazer emboss quente. Bom, quem acompanha meu canal sabe que eu gosto muito de fazer emboss quente e que eu faço com bastante frequência nos vídeos, nos meus projetos de cartões. E eu sempre utilizo, além da carimbeira Versamark, que é a que eu mais utilizo, que é aquela carimbeira oleosa para poder segurar o pó de emboss. Além do pó de emboss e além do aquecedor para derreter o pó de emboss, eu utilizo bastante essa ferramenta aqui, que é esse pozinho antiestática. É de uma marca importada, eu comprei numa loja americana pela internet e pedi para entregarem aqui. Mas o que é essa ferramenta, na verdade? Ela nada mais é do que esse potinho com essa escovinha na ponta, né, que facilita a utilização, e dentro tem um pozinho que é um talco. Inclusive, ele tem cheiro de talco. A gente abre aqui pelo fundo, a gente destarraxa, pode repor o talco quando acabar e continuar utilizando. O talco sai por essa parte aqui da escovinha e a gente utiliza no papel antes de fazer o emboss quente para poder tirar a estática do papel. Para que o pó de emboss ele não agarre, não prenda em nenhuma parte do papel que a gente não queira. Para que ele fique apenas preso naquela parte ali da carimbada que a gente fez, para poder a gente derreter e o acabamento ficar perfeitinho. Claro que mesmo utilizando esse pó, é bom a gente sempre utilizar também um pincelzinho para poder retirar algum excesso, mas esse pó aqui, ele facilita demais. Mas qual é o problema? Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta importada, ela não é tão cara assim, mas de qualquer forma, para trazer de fora do Brasil para cá, acaba saindo mais caro, mesmo quando a gente compra aqui no Brasil. Em loja eu nunca vi vendendo, mas nessas feirinhas do Facebook a gente sempre vê algumas das meninas que importam pra gente várias coisas e acabam salvando as nossas vidas. Algumas trazem esse tipo de ferramenta aqui, mas acaba saindo mais caro. Enfim, nem todo mundo pode ou quer gastar com essa ferramenta aqui. Então, hoje eu tô trazendo pra vocês uma versão faça você mesmo, que a gente pode fazer em casa, bem mais barata, e alternativa que funciona super bem. Eu diria que em alguns casos funciona até melhor do que essa ferramenta aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é. A gente vai fazer um sachêzinho com talco, um sachê semelhante àqueles sachês que a gente faz ou que a gente já compra pronto para poder perfumar guarda-roupa, gaveta, enfim. Ele vai ficar um sachêzinho de tecido, super bonitinho, com acabamento bem bonitinho também. E a gente vai colocar, de preferência, dentro de um potinho. Por quê? Pra gente não ficar espalhando talco pela nossa área de trabalho. Não precisa nem ser um potinho com tampa. Eu vou colocar nesse potinho com tampa até para proteger da poeira. Mas pode ser um recipiente sem tampa mesmo, um potinho. Pode ser um pires, qualquer coisa. É só pra gente não ficar com ele em cima da área de trabalho, né? Porque acaba saindo um pouquinho de talco. Então, a gente vai fazer esse sachêzinho. O que a gente vai precisar pra fazer? A gente vai precisar desse tipo de meia aqui, meia fina. Pode ser tanto essa daqui, meia soquete, quanto meia calça. Pode ser aquelas meias 7/8, 3/4. Inclusive, pode ser aquela meia que você já tem em casa, entendeu? Não tem problema. Ela vai ficar escondidinha, não vai aparecer. Pode ser aquela marrom. Essa que eu comprei aqui é branca. Eu comprei a mais baratinha porque eu não tinha nenhuma em casa, pra poder mostrar pra vocês como faz e pra fazer também o meu, né? Porque eu quero ter o meu, a minha ferramenta de ponte estática. Mas pode ser aquela que você tem em casa. Você só vai precisar da pontinha da meia. A gente vai cortar ela. Então, é por isso que eu tô falando que a gente não precisa. Eu até já fiz aqui pra testar antes e utilizei um. Eu vou utilizar o outro pé pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai precisar só dessa parte da meia. Por isso que eu tô dizendo que pode ser uma meia maior, já utilizada. Basta dar aquela lavadinha e tá tudo certo. A gente vai utilizar só essa parte aqui da costura. Essa parte aqui onde fica já finalizada a meia. A gente vai precisar de talco de bebê, que é esse pozinho que a gente vai colocar como se fosse dentro dessa ferramenta também. Pode ser o mais barato que tiver, não precisa se preocupar com marca. Qualquer talco vai servir. Eu prefiro comprar esses talcos de bebê porque ele tem um cheirinho bem gostosinho. Inclusive,
Quem não tiver talco em casa ou não quiser comprar o talco, pode usar farinha de trigo também. Funciona a farinha de trigo super bem. Eu prefiro o talco porque eu acho que o talco é mais cheirosinho. A farinha de trigo não é cheirosinha. Mas quem não quiser gastar o dinheiro, não se importar com isso, pode usar farinha de trigo também. Inclusive, a quantidade que a gente usa é tão pequena que nem, enfim, nem vai fazer falta. Então, a gente vai precisar dessa meinha fina, do talco de bebê. A gente vai precisar também de um retalho de tecido bem pequeno. Eu cortei aqui um quadrado. Esse tecido que eu tô utilizando aqui é um tecido de algodão, mas pode ser outro tipo de tecido também. Eu só aconselho que não seja um tecido com a trama muito grossa, que tem aqueles... que o espaço que você consegue ver pela trama seja muito grande, ou malha, porque eu acho que aí vai passar uma quantidade de talco muito grande. Mas pode ser tipo tecido de algodão, tecido misto de algodão, tricoline, não tem problema. Então eu vou utilizar esse pedaço aqui, na verdade não precisa nem estar cortado certo, a gente vai... Vocês vão ver que depois a gente vai fazer um acabamentozinho. E a gente vai usar também uma fitinha de cetim pra poder amarrar o nosso sachê. Mas é o que você tiver em casa. Eu peguei essa fitinha rosa pra combinar com o tecidinho, mas assim, nem precisa tanta preocupação em relação a isso aí. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar esse potinho aqui como guia pra me ajudar. Mas se você não tiver o potinho, não quiser usar, for usar outra coisa, pode usar um copo. Ou até mesmo um copo descartável, desses de copo de aniversário, de festa. A gente vai encaixar o tecido, a meinha aqui, pra poder facilitar. E aí a gente vai preencher aqui com o talco uma quantidadezinha que faça uma trouxinha boa de talco. Não precisa ser muito, mas também não é bom não botar muito pouco, que é pra não acabar tão rápido assim, embora demore bastante pra acabar. E aí a gente vai tirar daqui a trouxinha. Eu vou ver aqui o tamanho dela, ela tá gordinha, tá num tamanho bom pra ser utilizado. Eu vou só puxar um pouquinho aqui e esticar um pouquinho de nada pra poder fazer um nó. Essa parte aqui não precisa ficar muito bonitinha, porque ela vai ficar escondida. A trouxinha, na verdade, vai ser a parte do tecido. Essa parte aqui é a parte de dentro. Por que que eu tô colocando essa meinha na parte de dentro? Porque como o tecido da meinha é um tecido bem fininho, ela vai ajudar a filtrar esse talco e passar esse talco pra fora na quantidade exata que a gente vai precisar pra poder utilizar no papel. Então, esse tipo de tecidinho de meia fina, ele é o ideal para fazer esse tipo de projeto, porque ele deixa passar uma quantidade, ele filtra, digamos assim. E aí ele deixa passar uma quantidade pequena, que é a quantidade exata que a gente precisa. Bom, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse excesso. Essa parte que vai sobrar, a gente pode, não precisa nem deixar um excesso muito grande. Essa parte que vai sobrar aqui, a gente pode, inclusive, guardar e utilizar para fazer de outra vez. É só a gente fazer uma nova ponta aqui, com esse tecido, e colocar o talco aqui dentro e amarrar dessa forma aqui. Então, a gente consegue essas pontas aqui, todas eu vou guardar, porque dá pra aproveitar pra fazer outros saquinhos desse no futuro. Então, já tá saindo uma quantidade de talco aqui, mas ainda tá saindo uma quantidade de talco acima do que eu quero. Então, eu vou pegar essa trouxinha, eu vou colocar aqui, e eu vou fazer uma nova trouxinha em volta dessa com o tecido. Como se fosse um sachêzinho mesmo, daqueles que a gente usa pra perfumar, como eu falei, pra perfumar gaveta, guarda-roupa, enfim. Então, a gente vai fazer uma nova trouxinha, tentar puxar aqui pra ficar bonitinha, bem arrumadinha, bem acabadinha. E aí, a gente vai segurar aqui. Eu vou deixar a tesoura aqui em cima pra não desfazer. E vou utilizar a fitinha de cetim. Vou cortar um tamanhinho bom aqui, que eu consiga amarrar e ainda tem a sobra. E aí, agora é só amarrar. Vou passar um laço aqui pra fazer um nó. Dar aquela ajeitadinha. E aí, eu vou puxar pra fazer um nó apertado. Eu vou dar um outro nó por cima.
pra poder ficar bem firme. Pronto. E aí, agora é só dar aquela ajeitadinha, puxando o tecido, pra que fique bem arrumadinho. E aí, é só dar um lacinho. A gente já tem a trouxinha aqui, é só fazer o lacinho da trouxinha. Ajusta. E vamos cortar os excessos. Como eu falei, não precisa ficar tão bonitinho assim, é o material que a gente vai utilizar. Bom, com essa trouxinha já pronta, eu não preciso desse excesso de tecido aqui em cima. Então, eu vou escolher mais ou menos uma altura que dê pra eu segurar, porque é por aqui que eu vou segurar a minha ferramenta. E vou cortar o excesso com a tesoura. Pronto. Essa sobra aqui a gente vai descartar e a gente tem uma trouxinha como se fosse um sachêzinho. E aí, a gente vai dar, pra gente começar a utilizar, a gente vai dar umas batidinhas nela pro talco começar a passar. Então, a gente vai, já tá começando a sair, ó. A gente vai dar umas batidinhas pra começar a passar da meia pra esse tecidinho de algodão que a gente tá utilizando aqui. Já tá saindo, já. Já começa a ficar meio esbranquiçada aqui essa parte. Então, a gente vai testar. Vou pegar um pedaço de papel de uma cor mais viva aqui e mostrar pra vocês como é. A gente vai dar umas batidinhas e, ó, dar aquela esfregadinha e pronto. Esse pó aqui, esse talquinho, espalhado no papel dessa forma, ele já vai tirar a estática do papel. E, assim, em que situações eu acho, por exemplo, que essa versão faça você mesmo do pó anti-estática substitui melhor essa ferramenta. Quando a gente vai fazer um emboss numa área muito grande, por exemplo, a gente precisa fazer a cobertura toda desse papel aqui, porque a gente quer fazer um emboss em todo o background, por exemplo, do painel. Então, ao invés da gente utilizar, porque esse daqui demora mais pra sair, eu, por exemplo, tenho que ficar dando umas batidinhas e tal, e esfregando tudo, eu acho muito mais prático, a gente já viu aqui, mais rápido, na verdade. Espalhou, esfregou com o fundo mesmo da trouxinha e pronto. Já tá, a gente já tirou a estática do papel, a gente já pode fazer o emboss quente aqui. E o papel, o nosso pó de emboss vai grudar somente nas partes que a gente quer, que são as partes que foram molhadas pela carimbeira. Então, eu acho que essa trouxinha aqui é uma versão super legal, fica bonitinho. É só a gente guardar num potinho ou num pires, enfim, alguma coisa que proteja realmente de ficar o pozinho sujando a nossa área de trabalho. É só você escolher um tecidinho bonitinho, uma fitinha que combine, ó, e fica super bonitinho. Não é nada feio que vá enfeiar a sua mesa de trabalho. E é uma ferramenta super útil pra quem gosta de fazer emboss. E substitui essa ferramenta importada aqui, a gente não precisa comprar. Eu, de fato, acho que eu vou passar a utilizar menos ela. Enfim, vou utilizar mais a trouxinha que eu fiz, porque eu realmente fiz um teste, assim, usei por um tempo antes e gostei bastante. E eu acho que substitui de uma maneira super legal. Em alguns casos, eu acho que substitui até melhor do que a própria ferramenta. E é isso aí. Essa é a dica de hoje pra quem gosta de fazer emboss quente, uma ferramenta super legal e super útil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!